Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Começamos 2021 e que Deus nos abençoe, não é verdade, doutora? Com certeza, vamos pedir a bênção, muita fé e muita esperança. E muitas dicas aí no programa Convívio, né, sobre previdência, porque nós sabemos que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito, e tem que ter uma ótima advogada que fique em cima 24 horas, porque se bobeou já mudou tudo. Nós temos que estar aí antenados, acompanhando, porque as mudanças são diárias, seja pela nova legislação, decisões dos tribunais, então temos que ficar aí sempre muito bem antenados. E hoje nós vamos falar da aposentadoria aos segurados com deficiência. Isso mesmo. Pois as pessoas com deficiência, elas não têm só direito ao benefício assistencial, aquele que nós já tratamos numa entrevista anterior, que depende da questão da renda do grupo familiar. Essas pessoas com deficiência podem contribuir para o INSS, elas podem pagar a sua contribuição e também buscar a aposentadoria como todos os demais. Com umas questões especiais, umas particularidades, mas elas podem se aposentar, podem ter um benefício de aposentadoria como todos os demais, não só depender desse benefício assistencial, que é de um salário mínimo, que não tem direito ao 13º e que, pela lei, esse é um benefício que pode ser revisado a cada 2 anos, quer dizer, não tem uma definitividade no benefício assistencial, ele não é eterno, ele não é vitalício, mas se você, deficiente, contribuir para o INSS, pode buscar ter a sua aposentadoria que não vai cessar mais. Agora, uma dúvida minha, doutora, se você contribuir, né, mas essa contribuição tem que ser somente para aqueles deficientes que conseguem ocupar algum trabalho, né? Ou também para aqueles deficientes que não conseguem trabalhar? Para os dois. Para os dois. Porque existem modalidades de contribuições no INSS. Tem aquela contribuição obrigatória, que é aquela pessoa que trabalha com registro em carteira de trabalho, com um vínculo formal de emprego, mas também tem os autônomos que conseguem exercer alguma atividade remunerada, mas que não tem aquelas regras do contrato de trabalho, que é da subordinação, do horário rígido de trabalho. E também tem a contribuição previdenciária do segurado facultativo, que é aquela pessoa sem atividade, ou dona de casa, ou estudante. Então, tem esses 3 tipos de modalidade de contribuição que a pessoa com deficiência pode fazer no INSS para garantir a sua aposentadoria futura, cumprindo daí os demais requisitos da aposentadoria. Só relembrando que nós já comentamos isso o ano passado, né? A pessoa com deficiente, ela recebe uma contribuição, não é verdade? Mensal, é isso que nós já falamos, né? Mas além dessa contribuição, ela vai chegar a um determinado momento que ela pode se aposentar, seria assim? Isso. Ela pagando mensalmente o INSS, o que vai acontecer? Digamos que ela, após um período mínimo, que é dos 12 meses exigidos pela lei, apresentar um agravamento da deficiência ou apresentar uma outra doença que não tem relação nenhuma com a deficiência, mas que lhe tire a capacidade de atividades de vida diária, ela pode aí buscar o benefício por incapacidade temporária ou o benefício por incapacidade permanente, que é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas, independente de ter um agravamento da saúde, essa pessoa com deficiência, se contribuir no mínimo 15 anos, ela vai poder buscar aposentadoria por idade. Então ela pode buscar por idade.
Isso, ela pode buscar aposentadoria por idade, mas com a idade inferior aos demais segurados, porque a mulher hoje, após a reforma da Previdência, se aposenta com 62 anos e o homem aposenta com 65 anos, pagando 20 anos de INSS. A pessoa com deficiência não teve mudança das regras da aposentadoria com a reforma. A aposentadoria da pessoa com deficiência é baseado na Lei Complementar de 2013, que não sofreu nenhuma alteração com a reforma. Então, a mulher com deficiência aposenta aos 55 anos de idade. E o homem com deficiência aposenta aos 60 anos, quer dizer, tem idade reduzida para conseguir essa aposentadoria por idade, contribuindo aí 15 anos. Então, olha, achei super interessante. A aposentadoria, né, de assegurado por deficiência ainda continua na Lei 2013, não mudou nada. Ele pode estar procurando INSS, ele pode estar procurando um advogado que tem como ele está se aposentando, né, doutora? Isso. E com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição dos demais segurados foi extinta, mas da pessoa com deficiência não. Então, ainda a pessoa com deficiência pode se aposentar por tempo de contribuição baseado nessa Lei Complementar número 142 de 2013. O homem precisa aprovar um tempo mínimo de contribuição, que aí é maior, mas com idade também. O homem se aposenta com deficiência se ele completar 25, 29 ou 33 anos de contribuição, dependendo do grau da deficiência. Se é uma deficiência grave, ele se aposenta após contribuir 25 anos. Se é uma deficiência moderada, ele se aposenta após pagar 29 anos de contribuição. E se a deficiência for leve, após ele contribuir com 33 anos, ele consegue essa aposentadoria. E a mulher também tem um prazo diferente de tempo de contribuição. A mulher que contribua com 20, 24 ou 28 anos, também aposenta, dependendo do grau da deficiência. Se a deficiência for grave, ela aposenta com 20 anos de contribuição. Se a deficiência for moderada, ela pagando 24 anos de contribuição para o INSS, ela tem direito à sua aposentadoria. E se a deficiência for leve, ela pode aposentar após cumprir 28 anos de contribuição. E também lembrando que é preciso comprovar que durante todo esse período que estiver contribuindo, tem a prova da deficiência. Então, o que nós recomendamos, antes de fazer o pagamento, seja do carnê, seja de uma guia, ou seja de fazer um contrato de trabalho, procurar fazer a inscrição no INSS dessa condição especial diferenciada de pessoa com deficiência, apresentando o laudo da sua deficiência para que o INSS tenha a comprovação já previamente de que tem essa deficiência. Mas também, se não deixou de fazer essa prova no momento da inscrição, quando for pedir aposentadoria, tem que provar que durante todo esse período que contribuiu, já apresentava deficiência. Não pode ser a deficiência que surgiu após o trabalho de todo esse período. Tem que ser uma deficiência pré-existente a todo esse período de contribuição. Mas também o que é vantajoso nessa modalidade de aposentadoria das pessoas com deficiência é que não fica restrita somente a uma aposentadoria no salário mínimo. Se a pessoa contribuir com um valor acima do salário mínimo, pode ter uma aposentadoria num valor superior ao salário mínimo. Então, vale a pena, né, verificar. E ela pode também estar se informando com o advogado, o INSS, para saber melhores detalhes? Sim, é importante buscar essas informações para ter conhecimento dos requisitos necessários para esta modalidade de aposentadoria, pois somente as pessoas com deficiência ainda mantiveram a possibilidade
de aposentar por tempo de contribuição, porque com a reforma da Previdência, os demais segurados só aposentam se completar a idade mulher 62 e o homem 65 anos. E esse foi o Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro, começando o ano de 2021 para você. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.